Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Eternidade e o Tempo. O título dessa sexta-feira, Jesus fez a vontade do Pai. E o versículo, é Apocalipse 4, versículo 1, parte B. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, nós sempre vamos te agradecer, Senhor. Seremos sempre eternamente gratos por tua misericórdia, por tua graça que nos alcançou, por teu amor, por tudo que o Senhor nos deu e ainda por tudo que o Senhor nos tem dado. Através da tua palavra, o Senhor tem nos levado com asas de águia, tem nos achegado cada vez mais a ti, tem nos feito compreender o teu coração, o teu desejo de encabeçar a cada um de nós, para por fim encabeçar todas as coisas. O Senhor tem nos dado uma visão celestial, uma visão que olha como o Senhor vê. Nós estamos acostumados a olhar só para nós mesmos, para as nossas necessidades, para aquilo que nós queremos, nós achamos que é o correto, mas o Senhor, através da tua palavra, o Senhor tem aberto a nossa visão, nos mostrando aquilo que o Senhor vê e a maneira como o Senhor vê. E por isso nós te agradecemos, Senhor, e humildemente pedimos, fala conosco mais uma vez hoje e durante todos os dias de nossa vida, pois o teu falar é o que nos alimenta, nos ilumina, nos conduz. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa sexta-feira, Jesus fez a vontade do Pai. Veja, irmãos, aqui, essa sexta-feira, eu não sei nem se eu consigo transmitir o encargo, o ponto central, porque, veja, quando nós somos salvos, o Evangelho da Graça, com respeito ao Evangelho da Graça, nós recebemos muitas coisas, perdão de pecados, a vida de Deus, nós somos tirados do império das trevas, trazidos para o reino de Deus, mas perceba que, ainda assim, nós ainda tomamos conta da nossa própria vida. A gente muda a nossa visão, mas ainda continua uma visão centrada em nós mesmos. Quer dizer, você não vive mais para o mundo, para o pecado, mas só com o Evangelho da Graça, você ainda consegue viver agora, falando das coisas de Deus, para você mesmo, para as suas coisas. Então você tem um viver cristão do jeito que você acha conveniente, agradável, do jeito que você tem uma interpretação bíblica ao seu ver, aos seus olhos. Você tem ainda aquilo que é importante, aquilo que você não abre mão, aquilo que você gosta. Ou seja, nós vivemos, irmãos, ainda muito por nós mesmos, mesmo com as coisas de Deus. Chega um ponto em que nós precisamos, por exemplo, abrir mão de algo que nós queremos ou negar a nós mesmos. Esse é um ponto de conflito. E o conflito está exatamente no ponto em que o nosso eu, o nosso ego, ainda quer continuar governando. Por mais que nós saibamos que o correto é que Cristo governe, nós ainda queremos fazer as coisas da maneira como nós achamos correto, inclusive espiritualmente falando, certo? Mas o objetivo de Deus, a vontade de Deus, o objetivo de Cristo não é esse. O objetivo de Deus é que Cristo encabece totalmente. E durante o viver do Senhor Jesus aqui na terra, durante o seu ministério terreno, melhor dizendo, ele foi totalmente segundo a vontade do Pai. Eu já ouvi de muitas pessoas dizendo assim, não, a família vem em primeiro lugar. Mas não era assim com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele considerava a vontade do Pai sempre em primeiro lugar. Então, em determinado momento, ele estava falando com uma multidão. Era uma ótima oportunidade de falar a palavra de Deus para essa multidão. E aí a família chegou, a família dele, a mãe, os irmãos, e eles queriam falar com o Senhor. Então, eles iam, de certa forma, eles iriam interromper aquilo que o Senhor estava fazendo. O Senhor estava aplicado ali, falando a palavra de Deus. A resposta, inclusive é o trecho de Marcos capítulo 5, versículos 32, Marcos capítulo 3, versículos 32 a 35. Então eles chegaram e eles estavam procurando Jesus, e aí foram alertar Jesus, olha,
Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te procurando. A resposta do Senhor foi, ele lhes respondeu, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, veja só, irmãos, aqui está a vontade de Deus. Olha, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então a vontade de Deus, ela está em primeiro lugar, irmãos. Parece algo estranho, mas é assim que nós salvamos a nossa família. Se você coloca a sua família acima da vontade de Deus, uma hora as coisas desmoronam. Porque sem o encabeçamento de Cristo, quando eu faço o que eu acho melhor para minha família, quando a minha família faz o que ela acha melhor, não há um encabeçamento de Cristo. Lembre-se que a própria terra, irmãos, o que sustenta o próprio universo é a palavra de Deus, que é Cristo. Removendo Cristo, tudo entra em colapso. E na vida cristã a mesma coisa, irmãos. Então há um grande perigo de nós colocarmos a nossa família, nosso emprego, enfim, qualquer coisa, nossa diversão, nosso lazer, à frente da vontade de Deus. Porque isso vai fazer as coisas colapsarem, as coisas desmoronarem. E aí é o ponto que se segue nesse dia. Por quê? Veja só, quando o Senhor ele avançava de cidade em cidade pregando o evangelho, é muito claro que ele pregava o evangelho do reino. E qual é a diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça? O evangelho da graça, como eu disse, ele vai te tirar do império das trevas, ele vai te dar muitas coisas, incluindo a salvação eterna, mas ele não vai possibilitar que você viva encabeçado por Cristo. Para isso há o evangelho do reino. Então, quando o Senhor Jesus pregava o evangelho, ele pregava o evangelho do reino, mostrando para as pessoas que o reino dos céus estava próximo. Quer dizer, o governo de Deus estava próximo. E é o governo de Deus que muda a vida das pessoas. Se eu recebo o evangelho, sou salvo, e não sou encabeçado por Cristo, eu volto a fazer as coisas que eu fazia. Ou mesmo eu vivo uma vida boa, uma vida que aparentemente não faz mal a ninguém, mas fora do encabeçamento de Cristo, fatalmente a minha vida também vai colapsar. Porque tudo fora do encabeçamento de Cristo desmorona. E veja que o ponto central da vinda de Cristo não é simplesmente o evangelho da graça, que é o primeiro passo. O ponto central é a pregação do evangelho do reino. Por quê? Porque a vontade de Deus não é que você e eu tenhamos uma vida solta. Às vezes as pessoas falam assim, não, agora eu tenho liberdade. Qual liberdade você tem para fazer a sua vontade? Então você ainda não entendeu o evangelho do reino. A liberdade que nós temos em Cristo é para ser liberto das coisas que nos assolam, de Satanás, do pecado, da vida da alma, mas não uma liberdade para fazer algo fora da vontade do encabeçamento de Cristo, porque essa liberdade não é uma liberdade real. Entra no que eu falei, as coisas vão desmoronando. Experimente começar a viver a sua vida, você que é cristão, experimente viver a sua vida fora do encabeçamento de Cristo, da palavra, e você vai perceber como as coisas vão desmoronando. Eu vou ler 2 trechos aqui do Alimento Diário, talvez fique ainda mais claro esse encargo de fazer a vontade do Pai. Veja só, página 50, primeiro parágrafo. Jesus pregava o evangelho do reino, é o último parágrafo. Pois a vontade do Pai era que ele percorresse, Mateus 9,35, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. O evangelho do reino é o evangelho que leva o encabeçamento de Cristo às pessoas. Elas precisam saber que Cristo quer governar sua vida. Não pregamos meramente para dizer, se crer em Jesus você irá para o céu, se crer em Jesus você evitará o inferno e irá para o paraíso. Não, o evangelho que pregamos é, se crer em Jesus você será governado por ele. Isso significa não ter mais a liberdade que tinha antes de crer, pois Cristo será o cabeça da sua vida. Você tem coragem de pregar dessa forma? Esse é o evangelho do reino. Em Mateus 24 está escrito, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim.
Tenha certeza disso, o final dos tempos virá somente quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. Em outras palavras, quando as pessoas receberem esse evangelho e forem encabeçadas por Cristo, então virá o fim. O tempo existe para isso. Às vezes o homem não entende a existência do tempo, o motivo de Deus ter criado o homem. Para alguns pode até parecer que Deus não tinha propósito algum ao criar o mundo, mas Deus é um Deus de propósito. Ele está guardando a igreja, está guardando você. Subamos para o alto para ver as coisas sob a perspectiva de Deus. Agora veja só, em Apocalipse 3, quando fala da última igreja, a igreja em Laodiceia, ali é descrito um cenário de certa forma triste, irmãos. E nós sabemos pela história que isso diz respeito aos nossos tempos atuais, né? Então quando fala a igreja em Laodiceia, descreve uma igreja que não se acha que é muito rica, que é muito sábia, mas ela é reprovada pelo Senhor. Então, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Capítulo 3. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui é uma atitude arrogante, irmãos. E você sabe, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. Quando você olha Filadélfia, o que você vê? Pouca força, mas cheia da palavra do nome do Senhor. Então, o Senhor ainda, ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora, eis que estou à porta e bato. Ou seja, ali, a experiência de Laodiceia, o Senhor já estava do lado de fora. Você se lembra, nessa semana nós falamos bastante sobre o quê? A palavra ser inculcada em nós, para que a palavra habite ricamente no nosso coração. E aí, Colossenses e Efésios. Um fala da palavra, o outro fala de Cristo, porque Cristo é a palavra. Então, Cristo, ou a palavra, habitar no nosso coração, ou melhor, Cristo habitar no nosso coração é através da palavra. Quer dizer que Ele é o dono. Ele está dentro da casa. Ele é o dono da casa. Ele governa. Entende? Mas aqui na experiência de Laodiceia, ele estava fora. Veja, irmãos, isso é muito grave. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, mais uma vez, irmãos, veja, porque a palavra profética é a voz atual do Senhor em cima da Bíblia. Como essas cartas, naquela época, eram uma palavra profética para essas igrejas, para corrigir as igrejas, para que elas ouvissem a voz do Senhor. Por quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse ouvido é um ouvido espiritual. Então a palavra profética hoje, irmãos, é para nos ajudar a ouvir o Senhor, corrigir pontos na nossa vida que às vezes nós não estamos percebendo. Às vezes nós estamos com a mesma experiência de Laodiceia, ou às vezes está com a experiência de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Então venha, o Senhor dá a palavra profética para nos ajudar. Porque o que Ele quer? Ele quer que nós nos arrependamos para seguir no caminho correto. Então, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Veja, é a mesma cena de Hebreus 3, 4. Quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Agora, por que eu li esse trecho? Por causa da recompensa ao vencedor. Veja o versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Por que há a menção do trono aqui? Porque, veja só, em primeiro lugar, a igreja em Laodiceia, a experiência dela, quem estava no trono? Quem está no trono da minha vida sou eu. Essa é a experiência da igreja em Laodiceia, você percebe? Então o que o Senhor está dizendo? Abra a porta, deixa eu entrar, porque o meu lugar de direito é aí. E se você me deixar entrar e eu governar, eu encabeçar você, o resultado é que aí sim você vai se sentar num trono, mas num trono real, no trono na era vindoura, quando o Senhor voltar. E aí quando vai para o capítulo 4 de Apocalipse, poucos versículos depois, nós temos João, o Senhor chamando João,
dizendo, né, nós vimos esse versículo, sobe para aqui. E aí, versículo 2, capítulo 4, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que está sentado no trono não sou eu. E aqui diz respeito à minha vida, né? Vamos aplicar a nossa vida. Na nossa vida, irmão, se o Senhor não está no trono, se Ele não habita no nosso coração, se não está encabeçado, a nossa visão nunca vai ser a visão celestial, vai ser sempre uma visão rasteira das coisas dessa terra, insistindo nas nossas coisas, nas coisas do nosso jeito, até com relação às coisas espirituais. Nós vamos abordar as coisas espirituais de um aspecto terreno, quando elas deveriam ser abordadas de um aspecto celestial. Veja a diferença. Então todos nós, irmãos, precisamos perceber a palavra do Senhor, aonde o Senhor quer nos levar, olhar para a nossa vida e ver quem de fato está governando, quem toma as decisões sobre se vai fazer isso, se não vai fazer isso. Eu me deixo levar pelo Espírito como um rio, como se eu estivesse num rio, ou o Espírito na minha vida é como se fosse perdão da palavra, aquele corguinho, né, que você põe o pé, um pouquinho de água, quase não molha o pé. Como é que é? Percebe? Eu vou terminar lendo página 51, o penúltimo e o último parágrafo. Ainda em Apocalipse lemos: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse é o cenário do céu, essa é a vontade de Deus. A primeira coisa que João nos leva a ver lá do alto, sobre asas de águia, é um trono. Esse trono não está vazio. Nele há alguém sentado e governando. Reafirmamos que a vontade de Deus é Cristo governar todas as coisas. O mundo, desde a rebelião de Satanás e a queda do homem, tornou-se um caos, uma desordem total, pois está fora do governo de Deus. Entretanto, Deus quer novamente estabelecer a ordem no universo por meio da igreja. Para isso o Senhor conta conosco, porque em primeiro lugar a igreja precisa estar em ordem. Será que conseguimos ver que Deus quer estabelecer seu reino na terra e por isso Ele nos incumbiu de pregar o evangelho do reino para levar o encabeçamento de Cristo às pessoas? Continuando, João viu que ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Deixa eu fazer uma pausa. Lembra a promessa à Laodiceia? Se você se você der ouvido à voz, você vai se sentar comigo no meu trono. Vou voltar aqui para o versículo. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse trono não está em recesso, mas em plena atividade. Como vimos em Ezequiel, os 4 seres viventes saíam de uma nuvem com fogo para todas as direções como relâmpago, com relâmpagos, vozes e trovões. Do meio do fogo sai um metal brilhante, o elétron. Isso mostra que o trono está cheio de energia, que é espalhada por todos os lados. Deus está trabalhando para colocar a terra em ordem e quer usar você no mesmo ritmo ativo dos 4 seres viventes, agindo com diligência para alcançar toda a terra. Puxa, irmão, isso é muito rico. Eu ainda quero entrar mais nessa palavra de hoje, mergulhar mais, que o Senhor ainda me dê mais alimento, mais visão celestial. Por quê, irmãos? Porque hoje o que nós precisamos é de fato ser encabeçados por Cristo, e isso vem através da palavra. Portanto, ouça a voz do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.